la. Hey, hey, hey. La. Hey, hey, hey. La, la. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Muvuca Podcast. Na ilustre presença aqui dos companheiros de mesa. Jojo. E aí, galera, beleza? Vocês estão bem? Vocês estão viciados, como diria Freud. Já começa dizendo qual é o do Quack mesmo? Tu acabou de Quack. falar do Quack. Que quack? Da onda sonora. Ah, é. O qué do pato. A gente estava refletindo sobre as ondas emitidas pelas nossas vozes. Enfim. O qué do pato, conhecimento fundamental para a vida. O qué do pato é o único som que não faz eco na natureza. Ninguém sabe exatamente por quê. E o urso polar é o único animal que é canhoto na natureza. Então, olha aí. Curiosidades inúteis. Começamos bem o podcast. Mas tu sabe que tem umas coisas que tipo, a galera fala que é a curiosidade, que pra mim é mais fundamental. Por exemplo, que o café teve uma crise em 29, pra mim é uma curiosidade. A origem do café ser da Etiópia, dos monges, das cabras ficarem enlouquecidas, pra mim é mais interessante. E é considerado isso uma curiosidade, e a crise de 29 ser um assunto que cai em prova. Eu acho meio bizarro. Bom, estamos aqui também com o Diego. Salve, salve. Sejam todos muito bem-vindos. Valeu, Márcio. Mais uma vez junto aí. E eu aqui, né, o professor Márcio, conduzindo o processo, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Fazendo a função de hoje. Fazendo a função, né? Gostei da camisa. Gostou do God of War? Um God of War desconstruído. Gostei da arte, gostei, bem interessante. Falei sobre isso em aula, inclusive com o pessoal do primeiro ano ali, sobre a serigrafia ser colocada como uma linguagem artística, porque ela não era. E daí um cara chamado Andy Warhol foi o primeiro a pegar uma serigrafia e oferecer como uma obra de arte. E é interessante, né, cara? Porque a arte é sempre uma pintura em tela, uma escultura assim. Os caras começaram ali na segunda metade do século XX a desconstruir a ideia do que é arte. Isso aqui não tem um desenho aqui? Ah, mas é para beber água, não interessa. É um desenho, há um processo artístico nisso também. Né? Se diz uma aluna me perguntou se cozinhar a arte, dependendo de como cozinha é. Fazer um ovo frito, beleza. Mas pra fazer um Masterchef, aquilo ali é uma obra de arte, os caras são artistas ali, né? Vai dizer que não. E aquela, como é que é? Culinária molecular. Ah, isso eu tô ligado. Essa é bonita de ver. É, Eu presenciei esses lindo tempos. aqueles pratos, né? É impressionante o que eles trabalham e a delicadeza, né? Porque, diferentemente da cozinha tradicional, que ela é um pouco mais firme, a molecular, qualquer coisa, terminou com ela. É impressionante o que eles fazem. E eles usam muita ciência para fazer aquilo. Tem um amigo que é da física que ele fez uma simulação de como é que faz aqueles, tipo sagu de óleo, né? Que eles fazem, né? Porque ele tem todo um sistema para fazer aquela capinha e tudo mais. Aí ele fez toda uma simulação computacional para usar para outras coisas, né? Fazer, por exemplo, suco de uva. Nossa! Bolinhas de suco de uva, bolinhas de azeite de oliva e coisas do gênero. Para tu ver, tão molecular que era o que eu presenciei, que eles fizeram a introdução de uma gema que era um suco de maracujá dentro de uma célula. Então parecia um ovo, só que na realidade ela era uma clara artificial ali, um negócio completamente diferente, mas bem produzido. Cara, eu sou taurino, tá me dando um troço aqui agora. Eu vou ter uma 5 aqui. Adoro comer. Vamos lá então, né? Vamos o que lá. que temos para hoje? A gente tem aqui os nossos... Como é que ficou o nome desse quadro mesmo? Efemérides? F5. F5. As efemérides é o que a gente vai falar aqui, né? Nosso quadro F5. E, enfim, tem os acontecimentos do mês de junho na história, né? A gente pegou alguns aqui. 2 de junho de 1740, nasceu Marquês de Sade. Cara, assim, Pouco polêmico, né? é quase uma obrigação que origina a palavra sadismo, né? No princípio. Cara, o filme é com o ator Geoffrey Rush. É um filme com o Joaquin Phoenix, que ele é um ator do método. Né? Para quem não sabe, existe uma diferença entre ator clássico e do método. Quem é aluno G10... Ai, desculpa, tu não é? Bom, daí tu não vai saber. Porque ninguém dá isso em Santa Maria. Eu sei que a gente tem alunos de outras instituições, no meu caso. Então, o ator método, ele vai viver o personagem, ele vai se incorporar mais. E ele faz um padre, ele assim, naquele manicômio, ele, assim, que vai... O Marquês de Sade vai escrever a partir ele, na verdade, ele se interna ali, né? Porque, tipo, bastante sádico, bastante intenso, bastante, digamos, frívolo, né? O Marquês de Sade. Então, a sexualidade para ele via de uma maneira diferente, né? Que é uma coisa que a aula do Márcio hoje falava muito disso, sobre a gente reprimir o nosso desejo, a angústia que isso gera.
e o contorno que a arte pode dar, né? Que é o que o Nietzsche fala e que o Freud fala também. Então ali é bem interessante porque é um filme bem intenso, ele é pesado, tá? Quem é menor de 18 não aconselho a assistir. Então ele vai escrevendo com tudo que ele tem, assim, daí vão tirando dele, ele vai escrevendo com vinho, daí tira, ele escreve com sangue, depois ele tá escrevendo com fezes, assim, e os contos deles, assim, viralizou na época, assim. Então as novelas dele, é bastante profundo o trabalho do Marquês de Sade, e o filme é incrível. A atriz da Kate Winslet, que ela fez o Titanic, pra quem a galera mais nova, o Geoffrey Rush e o Joaquin Phoenix. Cara, assim, ó, eu, na época do DVD, eu comprei o filme, pra gente ter uma ideia, de tão maravilhoso, cara. Muito bom, muito bom. 5 de junho de 1723 nasceu o Adam Smith, né? O pai da riqueza das nações, o pai da economia liberal. Né? Tu leu? Chegou a ler? Eu li só com Eu li 20 anos atrás, né? Faz tempo isso aí. Mas lembra, né? Mais ou menos, eu lembro vagamente do conteúdo, né? Mas é uma obra muito importante, né? Porque é ali que lança as bases do pensamento econômico, do pensamento liberal, a ideia do trabalho como prosperidade e outras coisas que rompia com a lógica anterior, né? Ali com as diretrizes que tinham ainda da época medieval, né? Que a gente tinha naquele contexto, e ali ele criou as ideias de dinamização da economia. Porque trabalhar para gerar riqueza não era uma coisa exatamente benquista, né, do passado. A gente tem que lembrar que, né, guardar dinheiro, ostentar, era um pecado, né? E aí ele vai começar a pensar nessa ideia da liberdade do indivíduo, né, da prosperidade, do trabalho como algo que dignifica o homem e é algo importante para a construção da vida. Enfim, né, ele vai trazer vários pontos importantes ali. Vários pontos importantes. Exatamente. 7 de junho de 632 morre o profeta Maomé em Medina. Confesso que eu não sei muita coisa sobre isso. Cara, não, até medo de falar dos árabes aqui, tem um, né? É muito bom brincar com essa galera. Se vocês não sabem, imagina eu. Esse eu não sei muita coisa, só botei aqui porque sei que isso aqui é importante, né? Eu sei que tem um filme chamado Maomé, né? Que é com o ator Anthony Quinn, enfim. E daí o Maomé foi representado por um ator e não pode. O árabe não pode ter uma figura que represente Maomé. Para você ter uma ideia, a arte no Oriente ela não pode ser figurativa. Porque o que é uma arte figurativa? Ela vem de dentro. E de dentro nada pode concorrer com a figura de Alá. Então é tudo abstrato, aqueles lenços, são tudo figuras abstratas. E daí aconteceu que tiveram que cortar o ator. Então o Anthony Quinn se dirigia ao que seria Maomé. E daí a câmera faz assim, ó. Não tem nem som, não pode ter voz, representação de nada, imagem, voz, nada. Assim. Acho bem interessante isso aí. Bem loucura. Para nós que somos ocidentais, também é uma loucura. Né? Interessante isso. 13 de junho de 1878 nasce Fernando Pessoa. Esse aqui já é mais conhecido. Tudo vale a pena se a alma não for pequena, é isso? Esse é dele. E ele tem uma frase que eu uso muito em aula. Ele é aquela esse de espectro, tem muitas frases, né? Ele é um frasista incrível, né? E, tipo, tem uma frase do Ferreira Goulart que diz que é fantástica, assim, que a vida existe, a arte existe porque a vida não basta. Não bastou aquilo ali, precisou criar outra coisa, né? Tipo, Deus, a arte, outras questões. Ele é um Deus, né? Impactante, assim. Nossa Senhora. O Fernando Pessoa, ele tinha aquela coisa de escrever com várias personalidades, né? O que é algo que é fantástico. Único, né, dentro da literatura. O quanto de Márcio tem dentro do Márcio, né? Por ver. Né? Quanto da gente, quantos lados nossos que a gente não conhece. Assim. Cara, fica uma dica aí, façam análise. E a vida de vocês vai mudar para totalmente. Assim. Super dica para os alunos. Isso é bom, mesmo. Isso é bom. Isso não é muito bom. 17 de junho de 1882 nasce Stravinsky. Cara, o Igor Stravinsky, eu na verdade, assim, sou meio suspeito para falar, porque ao longo da nossa vida, assim, sei lá, cada um de vocês tem uma profissão. O Diego ali, a questão empresarial, uma questão de filosofia e sociologia. Vocês têm teóricos que vocês vão descobrindo ao longo da vida, que vai dando, eu curtia mais, sei lá, Adam Smith, agora eu gosto mais de Locke. Cara, essa é a minha nova paixão, na verdade, porque de todos os atores, os compositores clássicos, assim, e outra coisa, falar de composição clássica é meio equivocado. Porque clássico é um período, entende? Ali que termina com Mozart. Então, a maior quantidade das estrelas, assim, na verdade, seria o certo seria falar música romântica. E daí tu pega Chopin, Liszt, Berlioz, Beethoven, tu pega quase toda Paganini, tu pega toda a catrefa lá, assim.
e o Stravinsky vem um pouco mais para cá, assim, mais próximo do século XX. Ele foi amante da Coco Chanel, né, para a galera que gosta de moda. Assim, ela vai colocar aquela coisa meio... Ou, por exemplo, eu estava vendo hoje agora, tinha uma secretária que estava com um blazer. O masculino no feminino, ela foi a primeira a fazer e tal. Eles foram amantes. O Stravinsky ele vai introduzir um pouco do suspense na música clássica, aquela tensão de suspense, e ele vai ter várias fases. Não que os outros não tivessem, Beethoven teve também, mas as fases dele são mais marcadas que os outros. Assim. É como se ele fosse o Picasso da música clássica. Tipo, o Picasso teve a fase rosa, azul, cubismo analítico e sintético. E ele vai ter várias fases. Cara, eu tô meio apaixonado por isso. Cara, eu passo o dia inteiro ouvindo. Então é interessante, eu não sabia que hoje era o... Morreu hoje? Não, nasceu. Nasceu hoje? 17 de junho. Faz alguns dias, né, mas... É. Eu realmente, gente, eu tô muito fã do Stravinsky. Tem um filme chamado Jade, que é de um assassinato e tal. E ele começa com uma música do Stravinsky bem famosa. Assim, na época foi vaiado, foi criticado. Tipo, a galera gritava assim, volta pra Rússia. Ele tentou criar a primeira peça que é a supremação, eu acho que é a supremacia da primavera, alguma coisa assim, consagração da primavera. E daí foi muito criticado e ele ficou bastante frustrado. Mas teve gente, inclusive a Chanel estava na plateia que surtou, assim, meu Deus, é maravilhoso. Só que era muito para aquela época. Assim. Então é sempre aquele cara que é à frente do seu tempo, o próprio Beethoven. O piano foi ele que criou, se for ver. Porque antes era um cravo bem temperado, uma musiquinha mais leve. E como ele era praticamente surdo, na minha idade já estava totalmente surdo. Ele batia na corda e estourava. Então teve que criar uma coisa mais densa ali. Então praticamente o piano foi criado em função do Beethoven não ouvir direito. Então eu acho essas coisas fantásticas, assim, sabe? A necessidade de fazer inteligência, sabe? Gerar o processo. Eu sou uma cultura, né, Márcio? Impressionante o que esse cara sabe, enquanto ele se aprofunda. É que eu não tive família, não tive ninguém, fico horas sozinho na internet. Vamos lá. 18 de junho de 1812, teve a Batalha de Waterloo, que o Napoleão foi pego na posição, né? Na famosa, né? Que ele perde a guerra e a posição que o Napoleão perdeu a guerra, a famosa, né? A brincadeira que já nasceu pronta. Dog Style. Tem um filme dele, um filme que é bem bom, que fala dessa parte, assim, que ele tá lá exilado, enfim, que é o Conde de Monte Cristo, né? Que tem uma passaginha no início. E, gente, assim, ó, quem gosta de ler, os alunos que gostam de ler, e o filme é maravilhoso, com Jim Caviezel, com um baita de um elenco, que é do Alexandre Dumas, né? Que é o escritor ali dos Três Mosqueteiros, né? E daí, cara, assim, o filme é muito bom, assim, quem não tem muita paciência para ler o livro, que é um clássico, e vale a pena ver, assim, daí aparece ali ele exilado em Elba, ali no iniciozinho e tal. Mas foi um grande... E agora ele vai ser representado por Joaquin Phoenix, que é o último Coringa, no cinema em direção Ridley Scott, que é maravilhoso. Sério? Diretor do Gladiador. Vai ter esse... sobre o Napoleão? E ele é o Napoleão. O Joaquin Phoenix é o Napoleão, já tem trailer até, eu acho. Esse período tem aquele livro do Balzac, A Mulher de 30 Anos, que é o clássico deles, que fala... Ele inicia o livro, o Napoleão indo para a Batalha de Waterloo, ele passando pelo Arco do Triunfo, aquela comoção toda, e aí ele perde, né? E a história se passa justamente porque a mulher de 30 anos, ela era da nobreza, ela tem que, né, vinculada ao Napoleão, ela tem que ficar mula lá de Paris, porque a coisa fica feia pro lado dela, né? Tipo, o Napoleão, ele é tão arrogante. Cara, eu fico imaginando o ego desse homem, assim, como é que... Ele vai ser francês e com ego do tamanho dessa sala, que ele já é insuportável de lidar. Ele revoluciona a França. Sim, mas não tem como o ego não subir. É impossível. Ele foi a primeira pessoa a fazer o censo de Paris com um balão. Nossa. Ele subia de balão, ele mapeou a cidade de Paris inteira e fez o censo. Ele que criou o sistema de tributação, sim, por zonas que a gente tem. Isso foi do Napoleão. Genial, o Napoleão, a Mona Lisa ficou na cabeceira da cama dele, né? Ele adquiriu a Mona Lisa, assim, agora é nossa, que eu penso, nossa. Então teve um gostinho ali quando... Não acha interessante a Mona Lisa ser de um italiano, que é o Leonardo da Vinci, e tá no Louvre. Então os italianos são muito mordidos. É como, por exemplo, a Tarsila, a nossa obra, o Abapuru, que é bem famosa, está na Argentina. Tá na Argentina. Então, tipo, é uma coisa meio... Agora, imagina se a bola do Pelé estivesse na Argentina, nós ia buscar soco lá. Agora, a arte, não sei o quê. Agora é muito importante. A própria a champanhe, o cálice da champanhe tem uma base, né? E aquela base, na verdade, não existe.
Então, tipo, era só uma ponta. Eles botavam no bolso. Então, Napoleão usava champanhe aqui, assim, ele tomava aqui assim. Não tinha essa coisa de botar na mesa. Eles tomavam a cavalo, né, assim, a champanhe. Imagina, cara, a champanhe que ele não tomava na época, assim, sabrando, assim, ó, tudo esse requinte, assim, ó. Quando eu começo a falar e ver história, eu consigo sentir quase que um cheiro, assim, sabe? Do local, da ideia, desse processo todo. Diz que era completamente apaixonado pela Josefina, é isso? Josefina, a mulher dele. Quando coroaram ele pegou da mão do Papa e disse, cara, você não tem poder, eu sou Napoleão, velho. E ele mesmo se coroa, e ele coroa a própria Josefina, que daí aparece na obra do romantismo, né, que é uma obra do romântico bastante famosa, que é do Jacques-Louis David, que é neoclássico para romântico. E daí aparece no clipe da Beyoncé também. E daí a Beyoncé fica com a cabeça embaixo da Josefina, como seja agora nós estamos sendo coroados. A comunidade negra está sendo coroada. Então o clipe dela que eu analiso em aula é bem interessante e fala dessa passagem. Eu não sei nada, mas cara, eu tenho não sabe não, nada. Eu sou curioso. Eu sou curioso. Mas é que, tipo, eu queria entender. Agora com o filme, eu gosto de olhar o filme para me estimular a entrar na história, entendeu? Eu sou muito visual. Então eu fico imaginando os alunos pegando um livro, assim, quem é visual, que nem eu, e não tem nada, não tem uma imagem, se eu faço um desenho antes, daí eu consigo entrar na coisa. Eu preciso dessa diegese, sabe? Dessa coisa, senão eu acho muito abstrato, assim, pegar por números. O Diego olha aquilo ali, ele já deve ver um panorama na cabeça dele. Mil coisas. Tu vê um cenário, com certeza tu vê. Tu é da matemática, ele é meu pai, eu não consigo. Pra mim tem que ter a imagem, sabe? A pintura, uma coisa assim. Ali já me vem imagem, tá? É da cor, ali já começa a me vir umas histórias. Assim. Tu é mais da imagem, ou palavra, é mais do número, o que tem? Eu gera o raciocínio. Assim. Eu tenho um mundo tridimensional na minha cabeça. Eu tenho que transformar tudo que eu vejo dentro. Eu tenho que transpor o que eu vejo em outra coisa da minha cabeça e essas coisas são... Associa elas? Tá. Eu crio, tipo, uma inter-relação. É como se eu estivesse criando uma teia. Assim. É uma teia de coisa na minha cabeça, essas coisas têm que ser interligadas. Senão porque eu não tenho memória visual. Nenhuma. Genial. Nenhuma. Eu não tenho. Minha memória visual é horrível. Então eu tenho que criar uma memória associativa. Eu tava vendo com os alunos, porque tem alunos nossos que eles falam e depois ouvem, né? Tem uns que ficam vendo e fazem resumo, e tem outros que veem a imagem. Né? Nós falamos até sobre isso no último programa que nós fizemos com a Janice aqui, e ela falou muito dessa questão das percepções que nós temos que ter na prática de estudo, né? E um dos contextos que ela trouxe, que mais é utilizado pelos nossos alunos hoje, é o modelo do mapa mental, onde aí tu consegue estruturar uma linha de raciocínio. Mas, por exemplo, eu sou um cara que eu não consigo. Minha memória visual, assim, ela é péssima. Péssima. Agora, a partir do momento que eu contextualizei com um cenário, bom, aí... Botou no teu jogo. O resto da vida vai. Botou no jogo. O resto da vida vai. Eu noto uma coisa que eu tava falando, não sei com quem, com o Carlson. A tua narrativa parece a de um amigo meu, que é o André Bertuzzi, que inclusive foi o meu mentor, né? Era professor de história aqui de Santa Maria, e foi do Carlson também. E ele, tipo, a tua oratória, ela é bem limpa, parece que tu tá lendo um texto. Tipo, tu não tem uma coisa, tipo... E daí eu espero ouvir a imagem e eu vou trabalhando com a coisa que vem. Parece, a impressão que tem é que tu é extremamente organizado internamente. Parece que tu tá lendo um textozinho, assim. Eu nunca vi... Quem dera fosse. Eu nunca vi tu cometer um ato falho, por exemplo, quer dizer... Enfim, eu nunca vi. Parece que eu vi agora um vídeo teu que saiu porque eu me invejo um pouco disso daí, porque eu sou um caos interno. E daí, tipo, eu vi um texto teu ali, de uma entrevista tua no próprio grupo do G10. Cara, parece que tu tava lendo um texto no teleprompter. Vale a pena falar que o nosso podcast, onde nós falamos do Pod Cris, há 3 semanas atrás, e vai pro ar na semana que vem. Mais fato do que a gente trabalhou lá dentro. Nós trouxemos muita questão de prova de vestibular, processo de estudo. Foi bem bacana a participação que nós tivemos lá. Porque, querendo ou não, o aluno, tipo, vai trabalhar um curso concorrido, ele é um atleta da prova, né? Até a alimentação ele tem que cuidar, como ele vai dormir. É um atleta. É uma maratona. É uma maratona. Não é uma coisa... eu vou acordar, eu vou uma prova. A grande diferença dos nossos alunos para um atleta profissional, desse caso da maratona, é que o cara na maratona briga por um processo ou por um objetivo que não consta no relógio. Né? Que é 1/1000 de segundo. E a gente aqui está procurando um detalhe dentro de uma questão. É a resposta correta que nos colocam lá dentro. Uma falta de concentraçãozinha ali, ali. E, inclusive, não sei se tem mais fatos curiosos a trabalhar nessa noite. Só. Mais um, vamos lá. 28 de junho de 1914, assassinado o Francisco Ferdinando,
e dá início à Primeira Guerra Mundial, né? Só isso. Cara, eu duvido que. Eu duvido, eu tava falando com o Carlos sobre isso. Eu duvido que isso daí que gerou a guerra. Na verdade, é mais. Mas os caras usam essas coisas. É que o Império Austro-Húngaro, ele ainda nessa época era muito importante. Então, isso foi, de fato, um motivo de desestabilização grande naquele contexto. Mas já estava tudo armado. É como se eu estivesse assim, ó, cara. Não, qualquer coisa. Ah, matou a cadela da Elizabeth. Eles precisavam de alguma coisinha assim que estourasse. É uma fagulha só. Tanto é que fala que é o estopim da guerra, né? Mas não é o. A guerra já estava. Se não fosse ali, ia ser depois, né? Ia ser um pouquinho. E tem um livro rapidinho aqui, um livro do Freud, que a gente estava falando do Freud hoje, que eu sou fã, para mim é um maior teórico da história, na minha opinião. Ele fala o mal-estar da civilização. Eu acho que a Primeira Guerra foi mais traumática que a Segunda. Porque a segunda tu já teve a primeira. Imagina, cara, os caras estão Moneta pintando da Belle Époque, que foi a aula de hoje, Renoir, aquela coisa linda, daqui a pouco estoura uma guerra do nada, assim, tipo, do nada não, mas, sabe? Então, o trauma da Primeira Guerra foi um troço inacreditável, né? E não tenho, é um tipo de buraco que foi gerado ali, no inconsciente daquela galera, que não, nada deu conta. Foi uma guerra durou muito tempo, né? Porque coisas das trincheiras e tal. Eu não cheguei a ver. Chegou a ver aquele filme que teve. Cavalo de Guerra? Não, 1900 e qualquer coisa. Vi. Todo em plano de sequência. Eu vi, mas eu, cara, me recordo muito pouco. Meu pai foi apaixonado por aquele filme. Ele se emocionou muito quando ele viu. E pela contextualização teve todo o processo. Mas eu me lembro muito pouco. Ele é um filme quase sem cortes. Os planos de sequência são muito longos. Tiveram que ensaiar bastante para fazer o filme. Cara, o filme é excelente. O pessoal do Terceiro Velho, eu adoro esse nome, cara. Eu adoro o Terceiro Velho. Eu adoro. O pessoal do Terceiro Velho, uma galera assistiu o filme, assim, gostam bastante, assim, bem bom. Pois diz que é sobre esse período, né? E ali que vai surgir o germe depois da Segunda, né? Porque lembrar que o Hitler participou da primeira, né? E aí ele fica indignado com o fato do pessoal fazer acordo porque eles cavavam os buracos embaixo nas trincheiras lá para um encontrar o outro. Daí quando estava chegando perto, eles faziam um desvio, porque ninguém queria morrer, né? Então eles ficavam ali e tal. Daí, na broderagem. Na broderagem. Né? E aí o Hitler indignado, como assim, na broderagem? O espírito alemão, não sei o que. Daí isso vai ser o revanchismo alemão. O revanchismo alemão, em parte, é baseado nisso aí. Né? Mas estávamos falando antes sobre um assunto, um tema muito interessante, que é a questão do podcast que nós participamos, inclusive, sobre prova de vestibular, e hoje juntamos aqui para falar sobre isso para os nossos alunos, né? Verdade. E também para aqueles frequentadores do nosso podcast que nos dão a honra de escutar um pouco do conteúdo que a gente traz aqui para vocês. E abro, então, tomei a liberdade de assumir a rédea aqui, porque eu acho que vocês que hoje estão mais à frente são as melhores pessoas para retratar isso para quem está do outro lado nos escutando lá. O que esperar, primeiramente, dessa prova de vestibular que vem por aí? A gente contextualizando um cenário a nível macro, para aqueles alunos que não viram o que era o vestibular antigamente, isso a gente bate muito nessa tecla. Nós tínhamos um vestibular da UFSM até anos atrás que era extremamente conteudista. Nós pegávamos uma prova que era dividida em português, matemática, história, geografia e por aí adiante. Muita decoreba. Onde só precisava decoreba. E eu me lembro da minha época, era só decorar a forma aplicada. Não passei por isso, e a gente pode até retratar um pouco do que a gente passou na época de vestibular, porque eu fiz a minha prova por fazer. O curso que eu queria na época não tinha dentro da federal, então eu fiz aquela coisa meio esporada, assim, vou fazer só para me testar. Mas a gente via muitas pessoas que eram extremamente aplicadas naquele contexto, que, cara, eu preciso decorar isso aqui, isso tem que estar na minha cabeça, e inventavam. A gente via as aulas de cursinho, eram 1000 jargões diferentes, música disso, música daquilo, para tu decorar fórmula em cima de fórmula, trecho em cima de trecho para aplicar na hora da prova. E aí depois, uma quebra de paradigma completa que foi fazendo ao longo dos anos, porque o Enem não se tornou isso dessa forma, uma prova interdisciplinar e mais subjetiva, porque ela exige muito mais. O Enem, eu fiz as primeiras provas do Enem, e que não valia nada, na verdade, no início, né? Ele era só fazer quem queria, ninguém sabia para que servia. E eu lembro que era lógica, né? Era uma prova de interpretação e lógica, que já era uma quebra drástica de paradigma. Justamente eu vinha dessa coisa do vestibular, que era decorar um monte de coisa. E aí, quando eu fiz a primeira prova do Enem, eu achei ela muito fácil. Né? E aí, porque era lógica, tu tinha que saber, não tinha que dominar profundamente os conteúdos, mas tu tinha que ter uma noção sobre eles para organizar o conhecimento. Era uma prova muito mais
flexível, né? E aí depois ela vai migrando para esse processo de integrar as matérias. Isso ela não integrava, né? E ela vai integrando e hoje, sobretudo nas humanas, ela é toda é muito difícil saber do que é a questão, né? É engraçado porque a gente pega nos finais de prova, fica escutando os bastidores ali daqueles colegas que a gente conhece de longa data que ficam falando sobre o que acharam das temáticas e das questões. E muitas vezes há aquela briga, não, essa questão é minha, não, isso aqui é meu, e não consegue. Professor com 20, 30 anos de história já trabalhando, acostumado com prova e não consegue identificar se isso é filosofia ou sociologia, se isso é arte ou é literatura, e assim por diante. Geografia e sociologia, eu tenho uma dificuldade de saber o que é o quê. Eu não bem honesto, porque tem muitos assuntos, sobretudo geografia e sociologia, que se interconectam, né? E, por exemplo, globalização. Globalização é um conteúdo trabalhado de geografia e sociologia. Daí. A abordagem é um pouquinho diferente, mas daí é o quê, né? Isso me incomoda um pouco, assim, tipo, por exemplo, cara, teve 2 questões de geografia que caiu a arte. Uma era de apropriação, patrimônio cultural material, e daí tem o imaterial, que junta tudo junto um pouco de história. E caiu uma questão, cara, que daí os professores de geografia, eles não sabiam nem de que matéria que era, que é anamorfose. Anamorfose foi uma técnica no Renascimento que um pintor chamado Hans Robben, um alemão, ele pegou e distorceu a figura, que tu só consegue ver ela de um ângulo, a figura distorcida. Então, no museu que tem os embaixadores, tem um local para te botar o queixo para conseguir enxergar o lado da pintura. Daí hoje virou aquele desenho 3D, os caras saem da parede e tal. Mas aquilo é uma anamorfose. Só funciona em um ângulo. E daí, o que é uma anamorfose? Era uma distorção do mapa. Era só para dizer que era uma distorção. E cara, ninguém sabia de onde é que era. E eu nem dava anamorfose em aula, eu comecei a dar por causa dessa questão especificamente. Caiu eu acho que foi no passado, deixa eu ver, retrasado. Caiu o MC Fiote, né? Foi por isso que eu dei até uma aula sobre a origem do funk, enfim. Misturado com uma abertura de Johann Sebastian Bach, para falar de hibridação de culturas e tal. Só que daí a professora de literatura, mas isso é literatura? Eu não dei isso em aula. Ninguém sabia para onde é que ia. Mas é interessante, pega esse ponto específico do que tu está falando, Jojo. A gente cada vez mais enxerga uma tentativa de aproximação da linguagem jovem, né? Isso aí é o principal ponto que nós temos que trabalhar. E eu acho que isso é o que faz sentido. A partir do momento que o jovem, dentro de sala de aula, com aquela música que ele gosta, porra, a aula do Jojo, perdão por ter falado palavrão aqui, agora que eu me dei conta. Mas a gente pega a aula do Jojo, o cara tá lá, entra em sala de aula, não entra ele, entra um personagem que começa a se virar em 30 ali no meio e a gurizada vindo junto naquele abafa completo para pegar o conteúdo. Isso é falar a linguagem do jovem. Isso é falar a tendência do que a gente enxerga a educação lá no futuro, de fazer sentido na vida da pessoa que está escutando. E, ao mesmo tempo, a gente enxerga por parte de quem faz a prova lá atrás essa mesma tentativa de, eu preciso mudar o meu ritmo de questão para conseguir fazer com que esses caras compreendam o que está sendo dito e isso tenha uma aplicabilidade futura. E que queiram estar ali dentro da sala de aula, porque, pelo amor de Deus, imagina assim, tipo, a galera sai de uma série do Netflix ou estão ouvindo uma música, sei lá, um próprio funk, daí chega na aula assim, bom, vamos agora ao Império Egípcio. Eu preciso fazer com que aquilo se conecte a ele. Então, eu fiquei muito feliz com essa questão da prova, porque a gente fica meio frustrado, professores que tentam linkar com o mundo deles, e chegam lá na prova um troço totalmente técnico, de uma coisa que não fala muito da realidade deles. Então, eu fiquei bem feliz com essa questão especificamente. Então, quando traz isso daí, as próprias charges do Kevin Haroldo, assim, em 2009, o próprio Enem tentou fazer uma prova mais leve, porque era muito criando um alívio cômico ali no meio, enfim. Então, acho que isso é fundamental. Que bom que eles estão conseguindo entender as nossas necessidades aqui. Não adianta a gente fazer uma coisa A e a prova quer uma coisa B e o aluno quer um troço C. Entendeu? Então, daí, acho que isso é bem... Essa falta de diálogo me incomoda muito. E está começando, parece que uma ideia de se aproximar. Mas eu acho que ainda pode aproximar mais ainda. Eu acho que dá para conseguir, com certeza, um troço mais próximo. Mas eu acho que essa tentativa é massa. Eu acho bem interessante. Bem legal. E o que tu espera, Márcio? Eu acho, pensando aqui a UFSM especificamente, né, a gente pensando esse vestibular, né, que a gente vai ter, eu acredito que a gente vai... Eu acho que eles vão tentar reproduzir o Enem. Eu acho, ao que tudo indica, as diretrizes que eles estão dando para a gente a partir desse primeiro vestibular que vai ter agora, na metade do ano, eles
fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V do Enem. O edital lá, o item 7.1, que a gente tanto trabalha, ele diz exatamente isso. Né? É um copia e cola do que a reprodução do Enem. Então, eles vão tentar manter a vibe do Enem. Mas, conhecendo a UFSM, né, E os tradicionais. e sabendo que tem muita gente com mais experiência lá dentro, né, a gente sabe que eles gostam de conteúdo. Né, eles gostam de uma lógica um pouco mais conteudista. Eu acho que esse modelo do Enem, eu acho que não tem como voltar. Eu acho que isso aí é o que veio, ficou e se consolidou e funciona. Né? Eu acho que só um parêntese no meio, não tem como voltar, até porque nós estamos praticamente na metade do ano. Não vai voltar atrás agora e começar do zero, porque eles estão pedindo. Né? Fecha parênteses. Mas eu acredito que eles vão fazer mais questões que envolvam detalhes. Isso é uma coisa que o Enem não cobra tanto, né, muitas vezes, de ter aquela questão que tem que saber um pouco mais os detalhes daquele assunto para conseguir responder, de entender um pouquinho mais profundamente algo, porque o Enem, em geral, com um panorama geral dos conteúdos e sabendo interpretar e relacionar eles, faz toda a prova. Né? E conhecendo o perfil do FSM, eles gostam de ser um pouquinho mais cruéis nesse processo. Né? De dizer, não, a pessoa tem que saber esse detalhezinho aqui. Então, não digo que vai voltar decoreba, porque eu acho que não é esse o caso, mas vai envolver que a pessoa se aprofunde um pouco mais nos assuntos. Isso eu acredito que sim, a UFSM gosta. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a UFSM também tem uma tendência a copiar um pouco o que a URGS faz. É isso que eu ia dizer. A gente tem uma tradição de copiar muito o modelo da URGS, até de organização da universidade, muito parecida com a URGS, a forma de organização dos departamentos. A gente acha que toda universidade, principalmente o pessoal daqui de Santa Maria, acha que toda universidade federal é igual à UFSM. Não é. A UFSM, ela é igual à URGS. A gente deliberadamente copiou eles. Uhum. Isso é uma coisa também que me preocupa. Eu estava falando sobre essa falta de diálogo, assim, que a galera está tentando se aproximar. O famoso se vira nos 30, assim. Me incomoda esse conservadorismo lá, conservadorismo não no sentido político, mas no sentido mais da estrutura tradicional do ensino, porque a galera quer propor um troço mais integrado, um troço assim, mas daí na faculdade tu não aprende isso, né? Então, eu fiz a licenciatura, era bem tradicional, as estruturas, tu é Vygotskiniano, tu é Piagetiano, qual a tua linha teórica? Daí eu cheguei para dar aula, mas isso não é tão importante aqui, eu tenho outras necessidades aqui que não foram aplicadas lá, não foram ensinadas lá. Então, acho que o próprio ensino acadêmico deveria se adaptar ao que é uma... E, tipo, tá muito distante, assim, ainda. Mas essas distâncias, elas são o que a gente tanto trabalha hoje com os modelos educacionais, né? A diferença é que nós conseguimos pegar um adolescente dentro de sala de aula e trazer um conteúdo de uma aula de funk, isso aqui se tornar pertinente para ele, ou pertencente àquilo que ele vê dentro desse. E, infelizmente, esses abusos, eles acontecem, né? A gente hoje ainda tem essa dificuldade de se aproximar ainda mais do nosso aluno dentro de sala de aula, já que eu considero que a gente avançou muito nesses 2 últimos anos, principalmente, mas imagina isso para o ensino superior, ainda é uma dificuldade muito grande. Agora, em relação à prova ainda a gente tem esse despertar do que vai acontecer ali na frente, né? Todo mundo, praticamente unanimidade, quando a gente conversa com pessoas que acompanham esse processo educacional de Santa Maria, que representam o vestibular, de dizer, olha, eles têm uma cultura, como o Márcio falou, mas ao mesmo tempo as palavras indicam o que já é aplicado. Pode ser que venha uma misturinha boa ali na frente? Pode. Vamos torcer para isso, até porque, como a gente já falou antes, o carro já está em andamento, né, cara? Já está quase no destino final lá, e a gente recebeu uma notícia maravilhosa de que isso veio, que são as provas. Mas eu acho que tem coisa nova por vir aí. Eu acredito muito nessa contextualização, principalmente, e da forma como é colocado isso dentro do edital, essa mistura entre disciplinas, eu acho que ela vem bem no meio. Principalmente porque nós vivemos cada vez mais de fatos sociais, e aí tu consegue interrelacionar várias disciplinas no meio, né? Eu acho essas relações assim muito mais plausíveis assim em relação ao que a gente está vivendo, porque eu fico imaginando assim, ó, tem uma professora minha que dava aula ela veio do Canadá, pós-doc do Canadá, e ela dava aula de arte e mídia, e daí como é que foi o teu doutorado e tal? Não, eu fiz doutorado em Foucault.
Daí a pessoa faz um doutorado na glândula do megalobulimus oblongos e vai dar aula sobre logaritmo. Tipo, pelo menos, ela não vai nem usar aquele negócio ali, assim, ó, tudo bem, você é uma autoridade em megalobulimus oblongos, só que daí, em que momento ela consegue transferir aquilo para a sala de aula, em que momento ela consegue aproveitar aquela graduação dela. Isso é uma coisa que me gerou bastante reflexão, porque eu ia fazer mestrado e estava seguindo isso daí, na parte em chamada de poéticas da pintura, que é a parte prática da pintura. E eu acabei indo para a teoria. E daí eu vi que aquela parte... Cara, mas eu já era professor. Onde é que eu vou usar aquilo em sala de aula? E daí eu falei, não, vou fazer mestrado agora em educação. Vou entrar mais para a área da educação e talvez eu aproveite mais. Então, tipo, a prova misturar é interessante, mas o processo acadêmico tem que tentar acompanhar. Eu fiz uma prova uma vez em Pelotas, que era uma coisa... Eu não sei se alguém já chegaram a fazer a prova de Pelotas. Eu tenho pesadelos até hoje com a tal da prova. Eu lembro de questões assim, que até hoje eu não consigo resolver. Eram questões assim, tipo... Eu lembro de uma que era assim, ó. Um camelo caminha 14 estádios. Um estádio tem 14 metros. Qual é o raio da Terra? Eu não faço ideia até hoje. Eu não sei nem como começar a questão. Tinha uma que o cara jogava uma pólvora, tipo, sei lá, uma bomba, numa árvore. E daí, tipo, fazia um arco de parábola e daí dava o delta. Era 25 o delta da parábola. E daí perguntava quem é que criou a pólvora. Se era indiano, o cara que jogou era indiano, chinês ou era árabe. E daí tu tinha que saber que os chineses inventaram a pólvora. E daí caía numa árvore que tinha frutos. Daí era uma angiosperma ou gimnosperma. Cara, era tudo numa questão só. Eu achei aquilo fascinante. Foi a primeira vez que eu vi uma multiplicidade de coisas numa questão só. E eu vi que a prova de Santa Maria, a própria URGS, que eu fiz também, era matemática, física. E daí, tipo, o aluno se preparava de uma maneira totalmente desconexa, assim, tipo, não conseguia linkar a física com a matemática, que é um troço fundamental, ou a própria geografia que tu falou com a sociologia. Então, eu acho legal isso. Me incomoda um pouco, daí vamos brincar com essa coisa da prova, e que talvez, vamos rezar para que a prova de Santa Maria não tenha isso, que é essa mistura. Eu estou apostando nessa mistura, cara. O pior que eu acho que é interessante é um fato de, por exemplo, uma questão de arte, os alunos fazerem assim, senhor, mas não caiu arte. Isso já ouvi muito falar. Caiu a interpretação da imagem, por isso que eu dou as primeiras aulas só a interpretação, depois eu entro na matéria. Só que daí caiu, só que eles não conseguiam identificar. E daí eu ficava muito frustrado. Daí em 2015 caiu uma questão de perguntava como é que Monet pintava. Cara, nem o pessoal que é formado em arte fazia escultura, sabe? Pintava rápido, devagar, misturava as coisas. Bem técnica. Beleza, o Enem me salvou. Então foi por causa dessa questão que o Foto me chamou, na época do Foto Vestibular, e os cursinhos começaram a me chamar. Então eu vi assim, me incomoda quando é só uma coisa meio airada, assim, ou quando é só técnica. Essa mistura, cara, pode ser perfeita. E ela tende a ser. Ela tende a ser. Quando nós tratamos, misturamos o nosso conteúdo dentro do empreendedorismo lá, que eu chamei o Jojo para fazer um processo com eles dentro de sala de aula, inclusive, ele é nesse sentido. Porque hoje a gente precisa contextualizar o que é temática de interpretação com uma temática de conteúdo explícito, ou conteudista, mais no dia a dia, assim, do que a gente está tratando. E talvez as disciplinas do Márcio trabalhem muito mais isso do que a gente trabalha no nosso dia a dia aqui hoje. Né, Márcio? E é um troço que é fundamental. Hoje aconteceu uma situação com a... Dá pra citar o nome da Dá. Ana Júlia. Ana Júlia estava no fundinho parado, assim, e daí eu estava falando sobre o Renoir, sobre como é que eles pintavam, enfim, a relação da época, né, com a necessidade de descobrir a cor, enfim. E daí, do nada, ela levantou a mão, e é uma coisa que, cara, é uma tecla, eu tô há 3 anos com eles. Eu tô martelando, que eu mostro assim, Deus está nos detalhes e o diabo se esconde neles, que às vezes é a parte mais importante. Ela só levantou uma assim, Renoir era canhoto? Não, como é que tu sabe? Não, porque tu falou que ele tinha Joanete, mas a Joanete mais acentuada na mão esquerda. Cara, eu quase abri um champanhe na hora, assim, ó. Como é que ela percebe? Tinha uma imagem, só que ninguém percebe. Geralmente eu que atribuo esse significado, enfim. E ela lá do fundinho, ela percebeu isso aí. Pra mim eu ganhei o dia, assim. Porque, cara, como é que eu vou dar um professor de arte, inclusive de sociologia, enfim, vai dar todas as questões. Só o Salvador Dalí pintou 4.000 pinturas em vida, 4.000 telas. E é uma das que mais cai na prova. Eles adoram surrealismo, por exemplo, o Enem, por exemplo. Como é que eu vou dar? E daí se cai uma pintura que eu não dei. Como eles sozinhos vão... Parece uma coisa assim, tipo, que eu vou empurrar e eles vão ter que andar de bicicleta. E pro professor dá um tipo de agonia, porque tu quer que caia exatamente o que tu deu. Que é a soberba do ego. Ele, não, eu dei o tema da redação. Tem um troço meio assim da gente. Mas é um lugar comum, né, de insegurança. Então, tu trabalhando a interpretação, vendo eles conseguirem... Cara, pra mim não tem. Assim. É mais maravilhoso. Dentro da minha área, principalmente sociologia,
a prova ela é toda baseada em tu entender os conteúdos, entender os conceitos e aplicar eles em alguma situação. Então é muito comum, por exemplo, estar discutindo, sei lá, a guerra da Ucrânia, e aí, só que para entender a guerra da Ucrânia, tu tem que entender de etnicidade. Porque o Putin desconsidera que os ucranianos são uma etnia, por exemplo. Então, não é tu saber o conceito. Tu saber o conceito, dane-se. Tu tem que entender como é que tu aplica ele, né? E agora tu entrou num fato que muito provavelmente vai cair. Esse é bem possível que esse tipo de assunto, cara, porque já faz mais de um ano que está a guerra da Ucrânia, e essa declaração de não reconhecimento da Ucrânia como uma etnia à parte, que eles não são russos, né, que eles têm uma cultura, uma identidade nacional própria, isso é uma declaração do Putin falando, tem uma carta antes da guerra que ele fala sobre isso. Então isso não é isso é algo público, né? E isso é parte do processo de invasão da Ucrânia. Claro, tem as outras questões da OTAN e tudo mais, mas esse aspecto de não reconhecimento da Ucrânia como etnia é o que justifica eles entrarem. Não, eu estou indo lá salvar o meu povo, eles não são uma outra nação, não é uma nação autônoma. É claro, ele faz uma justificativa histórica com isso, né, que Kiev foi a primeira capital do Império Russo, do grande Império Russo, né, depois que ela muda para Moscou, depois São Petersburgo, depois volta para Moscou, que era São Petersburgo, era Stalingrado, né? Stalingrado, depois muda de novo, enfim. Mas esse é um fato, e a forma com que a prova acontece, ela é muito nesse sentido, né? A prova de sociologia, ela é muito de entender os conceitos sociológicos e aplicar isso em temas sociais atuais, né? Falar sobre os integradores falar precarização do trabalho com o pessoal do iFood, né? Teve um monte de notícia com isso. Então, a gente vai sempre trabalhando essas questões. E é interessante porque quando justamente tu consegue transmitir o conteúdo e o aluno entende, é justamente como andar de bicicleta, porque daí depois, agora tu vai. Agora tu consegue se virar. E uma coisa assim, tipo, que mexe muito com a gente, com nossos professores, porque como não é uma coisa só, tá naquele teu núcleo ali, tu tem que sair do núcleo. Por exemplo, faz sentido eu ter que saber um pouco de história para dar história da arte. Agora o brabo eu tenho que saber filosofia também. Não que eu adoro, né? Eu tive sorte. Mas daí tu pega a escola de Atenas ali, que é uma questão que caiu direto ali, que é a Platão apontando por uma das ideias. Então tem que entrar na filosofia. Daí me cai a anamorfose em geografia. Eu tenho que entender um pouco de geografia. Então os professores... Aqui no G10 a gente faz muita invasão de uma aula, invasão com a permissão do nosso grupo. A gente invade a aula e entra no contexto do outro. Cara, me diz um colégio... Vou puxar o saco agora. Me diz um colégio que faz isso daí. Daí toda vez que eu invadia uma aula, eu era chamado por uma diretora lá nos outros colégios. E aqui eu tenho um contexto, porque a prova é assim. A prova tem essa relação, tipo, o Garcia tá dando uma aula ali sobre a origem das espécies, ali do Darwin, tu dá uma aula de pré-história, da mudança do corpo, desse tendão que vai mudando, e depois vai tipo, facilitar o desenho na caverna. Faz sentido essas aulas em grupo. Faz sentido ali que começa o Diego dando aula, daí eu assumo agora, depois ele pega de novo. Faz sentido isso daí, entendeu? A gente fez uma matemática, eu e o Carlisson, no início do ano, onde a gente conseguiu interligar o empreendedorismo com os fatos históricos. Tanto lá no início, na civilização, onde a gente utilizava pedra para consumo, com lasca e tudo mais, para fazer faca e artefatos, passando por revoluções industriais, guerras mundiais, até chegar na geração de consumo que nós temos hoje. Tudo isso interligando um conteúdo no outro também. É muito bacana de poder trabalhar assim. Tira, talvez, alguns professores mais tradicionais de uma certa zona de conforto. Mas eu adoro ser incomodado, assim, sabe? Adoro estudar, adoro tentar. Eu me meter, eu sou muito metido, né? Agora eu gosto de me meter nas coisas, assim. Então, tipo, até, inclusive, na parte matemática, assim, que caiu sobre o pontinho de ouro ali da Mona Lisa, da sequência de Fibonacci, que entra também na parte mais matemática. Então, eu vou me meter. E essa prova aglutinada, interdisciplinar, híbrida, ela possibilita essa brincadeira nossa entre as coisas, assim. Por querendo ou não, a gente estava dando aula da base da psicanálise. Não era sociologia, não era arte. Mas é mega importante para as duas coisas, para a estrutura básica ali. Bom, tu participou da aula hoje, né? E é interessante como eles vão fazendo relações, né? Esse aqui é fundamental. Então, né, o Schopenhauer era outra coisa e não era exatamente o que o Nietzsche falou, e eles construindo, né, a sua teia de conhecimento. Isso que é... E o mais interessante é aquilo que tu falou ali do Nietzsche. Tá, só é que nem uma pessoa, é que nem uma pessoa, sei lá, ela é tri-estudiosa, ela faz os planos de aula
ela faz, sei lá, o seu planejamento, daí ela vai numa festa e vomita, e daí todo mundo fica julgando ela por vomitar na festa. Consegue atribuir a questões deles ali. Que é exatamente isso o objetivo, né? Exatamente, esse é o processo, é esse. E a gente teve aqui, né, justamente nessa parte, início do ano, quando eu estava discutindo o primeiro ano, estava começando a trabalhar com a filosofia grega com eles, né? E aí a gente fez uma aula em conjunto com o Calisson, né? A gente deu 2 aulas em conjunto e foi interessante porque justamente ele foi trazendo a parte histórica, né, de formação do povo grego, de organização e tudo mais, para mostrar de como o pensamento grego é um desdobramento desse processo histórico deles. Ele não surgiu do nada, porque quando a gente estuda separado, parece que os gregos eram alienígenas, né? Porque eles pensam diferente e tal. Não, eles não pensam diferente. Aquilo que eles construíram, a sociedade que eles construíram, permitiu que surgissem filósofos. Os filósofos surgiram na Grécia, não foi à toa, né? Eles tinham todo um contexto de organização social, política e tudo mais, e muito ócio, né? Eles tinham muito tempo livre. Tinha muito tempo livre para conseguir produzir aquele tipo de conteúdo, né? E é interessante, né? Porque eu estava lá dando aula para o primeiro ano, né? Eles falam assim, eu falei, a filosofia foi a origem de tudo, né? Todas as ciências. Tá, mas onde é que está a filosofia na matemática? Eu olhei, o que é o zero? Me prova que o zero. O zero não é nada? Se eu tiver uma maçã e comer a maçã, ela nunca existiu, então? Né? Então ele não é nada, ele é alguma coisa que não existe mais, mas ele é alguma coisa, né? Mas aí se um buraco negro consome um planeta, esse planeta não existe mais. E aí ele, o que virou? O que é aquele zero do planeta? Aí começa a bugar a cabeça deles, né? E aí eles ficam... Aí isso é filosofia, né? É pura filosofia. A própria arte, assim. Quando eu falo ali assim, porque eu te dou um exemplo de uma obra do Malevich, que é um quadrado preto sobre fundo branco. Daí os alunos se indignam assim, ó. Tá, ô senhor, quanto é que foi vendido isso daí? 44 milhões de euros. Não, ô senhor, eu faço isso daí, a minha irmã de 13 anos faz. É que tu não tá pagando, o valor não é dado pela a técnica mais, né? Por exemplo, imagina se cada médico que vai te operar tem que criar o próprio bisturi para dar valor àquele dinheiro, entendeu? Então, quando Beethoven faz uma música que é tan, 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 qualquer um toca aquilo ali, eu ensino vocês a tocar isso aí em 20 segundos. Então, o valor da sinfonia não é pela simplicidade dela, mas é quanto tempo a pessoa levou de reflexão até chegar àquilo ali. O próprio, por exemplo, força é igual a massa vezes aceleração. É uma forma simples, qualquer um consegue copiar aquilo ali. Mas o quanto o Newton penou para chegar até aquilo ali. E a mesma coisa a pintura. Então o quadrado preto, ele é assim, depois ele vai fazer o quadrado branco sobre o fundo branco e vai decretar morte à pintura. A pintura não existe mais. Então onde é que está a arte agora? Está dentro? Está num pensamento? É uma reflexão? É um conceito? Porque é um questionamento sobre a estrutura artística. Porque tudo que existe, toda a pintura, ela está sobre um meio. E esse meio nunca foi... É como se eu estivesse falando com vocês flutuando no vácuo. Existe um local aqui. Então ele está questionando o que é esse local e a importância dele. Falei, eu vou falando, isso daí é a mesma coisa. É filosofia e arte é a mesma coisa. É um link daquilo ali. E falando sobre estratégias, mais pegando esse gancho do que tu estava colocando aqui no meio, é importante da gente retratar uma coisa que é extremamente pertinente nesse momento. Os nossos alunos de primeiro ano tendo 3 possibilidades de aprovação no ensino superior, né? Que é algo que a gente tem que trazer, colocar na cabeça desse adolescente hoje para ele engajar cada vez mais. Cara, fazia muito tempo que não se tinha tanta chance assim para um pessoal que vai conseguir estudar um conteúdo resumido, fazendo um processo seriado a partir do primeiro ano. Se nada der certo, ele não conseguiu juntar o que precisava para passar no curso dele. Tem a possibilidade de fazer um vestibular e ainda tem a possibilidade de fazer um Enem. E, mais do que tudo, não concorrendo um com o outro. Eles concorrem somente entre prova, mas não entre um processo com o outro. Então, acho que essa sistemática que a universidade colocou para a gente, do meu ponto de vista, vocês podem discordar e tudo mais, mas eu acho que foi extremamente sábio e satisfatório, porque conseguiu distribuir o número de vagas, conseguiu fazer com que várias pessoas tenham possibilidades daqui para frente, mais facilidade de, não digo mais facilidade, mas conseguir mais acesso ao ensino superior, né? De uma forma mais inteligente, digamos assim. Eu sou sempre um defensor da universidade como um polo de desenvolvimento regional. Para mim, universidade é isso. Essa história de universidade ser universal no sentido para o país inteiro, eu não acho que faz sentido no atual contexto. Perfeita colocação. Com a proliferação de universidades no Brasil inteiro, né? Tem universidade federal em tudo que é canto, tem IFE em tudo que é canto. Não faz sentido uma pessoa
lá do Pará vir fazer faculdade aqui em Santa Maria. Tudo bem se ele quiser vir para cá, não é um problema, não é questão de limitar, mas a facilitar demasiadamente esse processo não gerou bons resultados. Né? Tanto é que a evasão é quase 50%. É muito alto. Porque, e isso ocasionou nós termos mais processos agora. Né? Exatamente, porque a universidade é um polo de desenvolvimento regional. Ela deve ser pensada dessa forma, como um polo estratégico de desenvolvimento. Né? E eu não falo isso não só na questão do acesso, mas também na estrutura de cursos, na forma... Porque eu vejo aqui na própria UFSM alguns cursos um pouco desconectados com a realidade local, que essas pessoas não têm aonde fazer estágio, não têm o que fazer aqui, porque não tem um segmento aqui. E o fato de não ter segmento não é um problema. A questão é que não tem o segmento do qual o curso pertence e não é desenvolvido esse segmento na região. Aí é um pouco problemático. Porque, assim, digamos, eu vou colocar um curso aqui de uma determinada área. Beleza. É uma verba pública que está sendo colocada. Então, são professores que são contratados, é uma estrutura toda que é construída. Beleza. Mas essa estrutura, se está sendo construída aqui, eu vou construir um parque, eu vou incentivar empresas desse segmento a vir para cá. O que eu vou fazer com contrapartida para aproveitar essa mão de obra? Né? Ou na região, não precisa ser na cidade de Santa Maria, mas podia ser na região central. E eu não vejo alguns cursos, nem na região central, e muito menos em Santa Maria, a gente dar destino para essas pessoas. Elas têm que ir para fazer, às vezes, um estágio, tem que ir para Paraná, Santa Catarina, São Paulo, para fazer estágio. Né? Porque nem aqui na região tem. Então, eu acho um pouco complicado esse aspecto, né? Porque a universidade desenvolve a região, porque está formando pessoas em vários segmentos. Em vários segmentos, né? Então, ela traz conhecimento, ela traz inovação, tanto é que a gente está produzindo aqui, né, o material sobre isso. E o parque, o Distrito Criativo aqui em Santa Maria, que está começando a vir, que é para aproveitar essas pessoas, né, e produzir inovação. Então, isso é muito importante, né? Só que é aquela história, quem é que vai dar andamento, quem que vai desenvolver essa região? Em geral, é quem é daqui. É quem é da região. Quem não é porque o vínculo com a região, ele não é só racional, ele é emotivo. Então, quem está... É raiz, né? Então, quem é da região vai querer... se tiver duas ofertas de emprego, uma longe e uma aqui perto, fica com aqui perto. Às vezes até ganha um pouquinho menos, porque tem a questão da família. Então, esses vínculos se estabelecem, tu desenvolve mais a região investindo nas pessoas locais. Então, tu ganha em vários âmbitos, né? Quando tu desenvolve. E, claro, o principal problema, né, que é a evasão, tu consegue resolver com esse processo também, né, do vestibular. E eu acho que uma coisa que me incomoda também, dessa prova geral, né, que eu estava questionando, é tipo, tu pega a prova do Enem e cair macaxeira na prova do Enem. O pessoal do Sul já não sabe o que é. Cair panelas baianas, sei lá, aquela panela de ferro da Bahia, queijo mito, mas nunca cai uma guaiaca gaúcha, alguma coisa assim, tem uma questão política envolvendo isso aí. Né? Então, tipo, me incomoda isso daí, esse cair mestre Ataíde em arte, Aleijadinho, mas daí no centenário ali do Iberê, nunca caiu Iberê na prova, Iberê Camargo na prova do Enem. É o primeiro expressionista brasileiro, daí nunca caiu um dos maiores pintores da história. Então isso me incomoda, esse privilégio, essa regionalização privilegiada para um norte ali e tal, me incomoda demais. E a prova cai coisas específicas. Eu lembro que tinha uma questão sobre culinária de Pernambuco. Que nem o pessoal de Pernambuco acertou. Eu tinha os alunos de Pernambuco e eles erraram a questão que eu coloquei na prova. Então, Pumba Meu Boi, umas coisas específicas do local, assim, né? Exatamente. Será que numa questão na prova ia cair algum, sei lá, sobre aquele do quilombo do Jobim aqui de Santa Maria? Não ia cair nunca aquele negócio. É uma coisa nossa, aquela coisa maravilhosa dele, aquela gafa. Então, tipo, é uma coisa específica daquele local. Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, até hoje eu não sei a diferença. Tá ligado? Então, tipo... e daí é um troço deles, assim. Então, eu acho que me incomoda isso daí da prova do Enem, ter essa regionalização, assim, mais privilegiada pra lá. Não cair nada. A gente esquece que o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil não é um país que a Europa inteira entra dentro do Brasil. A gente não se dá conta disso, do tamanho do Brasil. A gente não se dá conta que a gente pode nascer e morrer sem falar outro idioma e que isso não é normal. A maioria dos países, a pessoa tem que falar 2, 3 idiomas para conseguir sobreviver. O Brasil, não. Tu nasce falando só português, tu vai viver bem. Não é viver mal, tu vai viver ok.
falando só Dentro da tua português. realidade. Dentro da tua realidade, tu vai viver ok falando português. Porque é uma possibilidade aqui. Porque todo mundo fala português, o Brasil é grande o suficiente, transitando dentro do país, consegue ter boas oportunidades de vida falando um idioma. Claro, falar mais idioma sempre é vantagem, né? Mas a gente tem essa possibilidade. E a gente não se dá conta, até alguém falar isso pra gente. E esse de a gente poder nascer e morrer falando português, eu escutei do ministro da Educação da Islândia. Ele veio dar uma palestra aqui no Brasil, a gente sentou para conversar, né? Depois da palestra, jantamos junto. E ele... Falou em qual língua? Em inglês? Francês? Não, ele falava 6 idiomas. Dentre eles é o português, porque ele falava espanhol e o último que ele tinha aprendido, o 6º idioma, era português. Daí ele pediu assim, ó, ele estava muito cansado, falou assim, ó, eu vou falar em inglês porque minha cabeça está cansada, mas vocês podem falar em português comigo que eu entendo. Então a gente falava em português, ele entendia, e aí respondia em inglês. E ele falava assim, a gente comentando assim, mas tu fala 6 idiomas. Não, desculpa, ele era da Finlândia, não era da Islândia, da Finlândia. Não, na Finlândia não tem como na Finlândia todo finlandês fala inglês, finlandês e russo. Porque a Rússia é do lado, então eles têm muitas trocas comerciais, o inglês que é a língua comercial e o finlandês que é a língua local. Então todo mundo tem que falar 3 idiomas. Aí se tu vai fazer na área de humanas, tu aprende francês, se tu vai para a área de exatas, tu aprende alemão. Então todo o finlandês fala 4 idiomas. Aí vai mudar esse quarto aqui, que é ou o francês ou o alemão. No caso, ele aprendeu os 2. Ele falava francês e alemão, e daí depois ele aprendeu espanhol, sei lá por que razão, e aí ele achou bonito o português e aprendeu português. Né? Aí foi uma coisa meio assim. Mas aí ele falou assim, não, é que, né, quem que fala finlandês? Se eu não aprender a falar outro idioma, eu não falo com ninguém. Então é uma necessidade de aprender outros idiomas. A gente não tem essa necessidade. E isso tem a ver com a particularidade do Brasil, do tamanho do Brasil, das características, mas ao mesmo tempo a gente não pode tratar o Brasil como uma unidade cultural, ela não é, né? A gente tem uma riqueza, justamente a riqueza cultural, uma riqueza linguística, né? E isso, trabalhar isso dentro de uma prova é muito complicado, porque eu não posso, é muito complicado eu cobrar que um aluno do ensino médio saiba o linguajar do norte ou do nordeste. O que é muito específico, né? É muito específico, né? Porque aí talvez ele vai passar uma vida inteira sem ir para lá e não vai conhecer. Porque é isso. Quantas pessoas eu conheço aqui, já com idade, com 60, que tem condição financeira, que viajam pelo Brasil, mas nunca conheceram o Pará. Cara, assim, ó, eu tive um problema no ensino médio, que eu fui eu fiz o ensino médio no Paraná, primeiro e segundo ano no Paraná, em Curitiba. E eu cheguei lá e eu vi uma batida de carro. E eu cheguei pra galera assim no colégio, cara, eu vi uma pechada de carro. Eles começaram a rir, que pechada. Não, batida de carro. Tá, mas onde é que é? Eu vi a batida ali perto do quebra-mola. O quê? Quebra-mola? O quebra-mola ali que impede o carro. Ah, lombada. Mas qual lombada? O que tava embaixo da sinaleira. O que é isso? Sinaleira? Era semáforo, né? Tá, mas tem 2 semáforos. Não, é o que fica perto daquele cara, daquela carroça que vende salsicha. O quê? O que é salsicha? Que é vina lá. Cara, eu não consegui me comunicar, era no mesmo país, cara. E daí assim, ó, tirem agora o lápis e botem embaixo da carteira. Daí eu tirei minha carteira e botei. Eu não sabia o que é. Carteira pra eles é a mesa, tá ligado? Pra nós é a classe. Então, tipo, era um troço, cara, era outra língua. Era outra língua e era o Paraná. Aqui do lado. Ali do lado. Mas essa riqueza, você vai pensar, se tu assim, cobrar uma questão entendendo essa riqueza, beleza. Agora, tu cobrar especificamente isso é meio complicado, porque inevitavelmente tu está favorecendo pessoas que vivem numa determinada região e prejudicando o resto. Né? E ainda mais se a gente for pensar uma prova que é feita para um indivíduo médio, né? A gente está falando de realidades de pessoas que não conseguem ter uma mobilidade muito grande. Então, pega o pessoal que vem de escola pública, que tem baixa renda, essas pessoas mal conseguem ter mobilidade dentro da cidade, que dirá ter mobilidade para conhecer outros estados, outras regiões. Então, elas não têm contato com essas coisas. Como é que tu vai cobrar um negócio desse? Né? E, às vezes, as provas cobram. Né? Sim. Quer dizer, às vezes não, com frequência cobram. Né? Então, ela acaba sendo excludente. No momento que tu tem uma prova, né, regional, local, trazendo os elementos locais para dentro da prova, eu acho fantástico, porque isso reforça uma identidade regional que a gente tem, né? Inegavelmente, a gente tem uma unidade étnica aqui no Rio Grande do Sul, né? Com essa cultura gaúcha, com o linguajar gaúcho, com a nossa forma
de alimentação, né? Eu sempre falo que a comida gaúcha mais típica é o X, né? A gente acha que é o churrasco, mas X E só é o tem- melhor X do mundo. E maior também. e depois que tu sai do Rio Grande do Sul, nunca mais vai comer X bom. Né? E sempre tem um X do gaúcho em algum lugar, mas o chapista nunca é gaúcho e aí o X não é bom. Não. Né? Não, É que nem E lá não em- tá sujo de graxa, Não, né? não tem aquela gordurinha embaixo da unha que dá aquele sabor. Eu lembro que eu fui no Ibirapuera e parecia assim, ó, X churrasco, ele é grande, ele é enorme. Tu é gaúcho? Sou, é pequeno. Desse tamanho, assim, ó. Era um pequeno. hambúrguerzinho, porcaria. não. Mas eu acho que uma coisa que é importante, já encaminhando para o final, é da gente deixar muito claro. Não deixem de fazer nenhuma prova. Isso sim. Aproveitem todas as oportunidades e possibilidades que houverem. Independentemente do teu curso, ter em outras instituições, ter inclusive na privada, façam o Enem, façam o vestibular. Quem tiver a possibilidade dentro do primeiro ano, se Deus quiser, também uma possibilidade para o segundo ano, façam o processo seriado, exercitem. Quanto mais exercício vocês tiverem praticando, maior a probabilidade de vocês terem uma aprovação naquilo que é o objetivo de vocês enquanto curso superior. Então, acho que, diante de tudo que a gente colocou aqui dentro, uma unanimidade entre a gente. Temos discordâncias sobre o estilo de prova, sobre o que pode ser cobrado, sobre de que forma isso vai ser avaliado. Inclusive, pontuamos muito sobre essa questão do novo ensino médio, de que forma isso ia trazer. Dissemos num claro e bom tom. Foi sábia a suspensão da prova nesse momento, da forma como ela ia ser avaliada a partir do ano que vem. Ótimo. Mas vamos continuar aproveitando todas as possibilidades que nós temos a partir de agora. Então, vamos fazer Enem no final do ano, vamos fazer vestibular agora, já no mês que vem, né? A prova de julho, né? Já no mês que vem, 15 mil inscritos, se eu não me engano, eu tinha falado alguma coisa nesse sentido aí. Vamos exercitar com essa prova, vamos fazer vestibular no final do ano e vamos ver todo mundo aprovado, se Deus quiser, né, gente? Assim, que a gente estava comentando antes, né? Fazer prova é uma maratona. Então, é a mesma lógica de maratona. Se eu não estou acostumado a ficar uma manhã inteira fazendo uma prova, a probabilidade de eu não dar conta de fazer uma prova de Enem, cansar e minha cabeça ficar confusa é muito alta. Então, é treino, né? É sentar, se colocar nessa situação, fazer provas longas, né? Fazer o máximo de provas de vestibulares e Enem e tudo mais que tiver de processo, esse tipo de avaliação possível, porque isso vai dando resistência para a pessoa vai ganhando resistência ao fazer a prova, vai entendendo como é que a prova funciona, vai entendendo o que é estudar para ela, e aí a chance de se dar bem é muito maior. Então façam, de fato, tudo o que puderem, e mais um pouco, né? Se puder fazer coisas em outro lugar, façam também, porque é treino, tudo é treino, né? Tem que pensar sempre nessa perspectiva, né? Eu estou treinando para ser aprovado nesse negócio. Se não, eventualmente, não der num momento ou outro, eu estou treinando, eu estou avançando, né? Por mais que às vezes o resultado não venha, eu estou avançando e depois eu vou conseguir. Então, nunca perder esse ímpeto de passar, isso é muito importante, o foco, né? Esse ímpeto e entender que isso é um processo e quanto mais eu exercitar, maior a minha chance. A questão do horário também, né? Tipo, sei lá, tem gente que é muito noturna, né? Eu sou um. E daí a prova é de dia, isso afeta. É que nem, por exemplo, todo dia às 7 horas você vai pra academia, daí um dia tu não vai, chega às 7 horas, teu organismo começa a reagir àquele processo, né? Então até a alimentação é interessante, comer uma comida que não vai te pesar na hora. Então é que nem a gente tá falando aqui, são atletas. É que nem o cara se preparar um ano todo para uma luta e gente que se prepara todo mês tem uma luta. Não dá pra competir, tá ligado? É claro, não tô dizendo que o cara que vai ter uma luta só vai perder, mas é muito mais provável que aquele que esteja em treinamento, em processo, que é o que o Márcio falou do foco, tem uma certa vantagem, né, sobre os demais, enfim. Exatamente. É isso, né, gente? Acho que encerramos por aqui hoje. Foi um prazer ter falado com vocês sobre um tema que é de suma importância nesse momento. Falar sobre vestibular e sobre Enem, a gente vive isso, respira isso, 365 dias do ano. Esse é o nosso, o que nos move sempre. Então, sempre que pudermos, vamos trazer mais conteúdo nesse sentido, com foco na aprovação dos nossos alunos. Né? Sem dúvida. E acho que agora, quando sair a primeira prova, a gente faz um Termômetro. um comentado, né? Exatamente. Uhum. Aí vamos ver se a gente traz toda a equipe também, né? Estamos com saudade. Tá, aí. galera. Garcia, saudade. Garcia Fabiano, nunca mais te vi. Né? Calisson, cadê você? Essas coisas todas, né? Eu vim aqui só pra te ver. Exato. O senhor Rolon. Vai na tua, Rolão.
Valeu, então. Tá, Valeu, gente. Tchau, gente. Arte pra galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Hey, hey, hey. Bum, bum, bum. La. Hey, hey, hey. La, la, bum, bum. Hey, hey, hey.